Bom dia, igreja, a paz de Cristo a todos. Vamos dar início aí na mais uma aula. Hoje a gente termina a aula de Romanos 8, né? Ficaram só esses 9 últimos versículos, né? Hoje a gente termina aí. Primeira vez que eu fiz uma aula em 3 semanas. Bastante assunto para falar. Então vamos lá. O assunto abordado nesses últimos versículos é bem interessante, né? É um texto bem encorajador, porque fala sobre as provas e a certeza do amor de Deus. Amém? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Só para a gente recordar aqui, como nós vimos, o principal objetivo da carta aos Romanos, tá? É ensinar que a salvação ela só é possível mediante a fé em Cristo, tá? Então, não é através de obras, não é religiosidade, enfim, não existe nada que nós possamos fazer, tá? Que vá nos justificar diante de Deus. E a gente já vê que o apóstolo Paulo explicou que todos os seres humanos, tanto os gentios, né, como os judeus, todo mundo pecou, tá? Então ninguém consegue agradar a Deus pelos seus próprios esforços, tá? Então, após a queda de Adão, toda a humanidade passou a ser medida pela mesma régua, né? Vamos dizer assim. Ou seja, todos ficaram na mesma condição diante de Deus. Romanos 3,23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado, ele separou, né, a criatura do Criador, separou o homem de Deus. Só que a notícia boa que nós temos é o quê? Que Deus, através do seu tão grande amor, ele oferece o perdão, oferece a vida eterna aos que creem, né, no sacrifício de Cristo como o único meio de salvação. Então, a gente vê que essa aqui é a mensagem central, né, desse capítulo 8 de Romanos. Tanto é que a palavra diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas na sequência, no versículo seguinte já diz, todos pecaram, mas sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, né? Então já vem a solução. E no versículo seguinte, explica que Deus ofereceu Cristo como sacrifício de expiação. Então aqui já mostra a cura para o pecado, né? Romanos 3,25, para que pela fé as pessoas possam ter seus pecados perdoados. Como eu disse, essa é a mensagem principal dessa carta de Romanos capítulo 8, tá? Então nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E depois o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a vida em Jesus, né? Que o cristão modifica a vida da pessoa, tá? E ao confiar em Cristo, o cristão ele recebe o Espírito Santo que passa a orientá-lo, tá? Ajuda-o a viver em novidade de vida de uma forma que já agrade a Deus, né? Uma nova vida, passa a viver de uma nova maneira longe do pecado, né? Então o cristão passa a manifestar o caráter de Cristo por onde ele passar, dentro de casa, na rua, no serviço, a vida muda. Amém? A gente viu que essa epístola aqui aos Romanos, essa carta, ela não foca em muitos personagens, tá? Até porque é uma carta de ensino, né, enviada aos irmãos em Roma. Então não tem histórias narrativas, tá? Mas o que tem aqui é muito ensino sobre fé, pecado, perdão, enfim, a vida cristã. Então não existe personagem. O destaque principal que a gente vê aqui é o próprio apóstolo Paulo, que ensina o evangelho de uma forma aqui, de uma maneira clara, tá? E a grande lição que nós aprendemos é isso, que Deus ama todas as pessoas, é isso que vai falar nesse finalzinho aqui, e quer sim que todos sejam salvos, esse é o desejo do Senhor. 1 Timóteo 2,4 diz, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, o desejo de Deus é esse, que as pessoas se livrem, né? Se desprendam desse descaminho aí e que se voltem para o Senhor, tá? Em vez de perecer nos seus pecados, porque essa é a situação de quem se afasta de Deus, não é verdade?
A pessoa vai perecer nos seus pecados. Ou seja, a vida longe de Deus, ela se resume na perdição, né? Não tem outra alternativa. Em Ezequiel 18:32 diz assim, ó, pois não me agrada a morte de ninguém, palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Enfim, existem várias passagens na Bíblia que falam sobre isso, que Deus ele não se agrada, né, com a morte do perverso, tá? Mas apesar de não sentir prazer, né, na morte do ímpio, a justiça divina a gente sabe que prevalece, não é verdade? Então o ímpio ele vai ser sim julgado pelos seus atos, tá? Então, mesmo com esse desejo de Deus, de uma conversão, né, por Deus toda a humanidade seria salvo, mas a gente tem que entender que Deus jamais renuncia à sua justiça, Deus é perfeito, amém? Então, só para concluir, a morte do ímpio, é lógico que ela é consequência das suas escolhas, né, dos seus atos, tá? Embora, volto a falar, Deus não se agrade com essa situação. Mas, por outro lado, a palavra diz aqui, né, em Romanos 8, que a fé em Jesus transforma vidas, traz a paz com Deus, tá? E mesmo sem merecer, nós somos perdoados. Isso é independente do que a pessoa fez na vida, independente do tamanho do seu pecado, né? Por quê? Deus é bom o tempo todo, como costuma dizer nossa irmã Jane, né? Deus é bom o tempo todo. E então o propósito principal aqui do apóstolo Paulo é explicar isso de uma forma clara, né? Que a salvação pela fé é isso que ele explica aqui e mostrar que todos necessitam, né, da graça, da misericórdia de Deus, tá? É muito importante a gente entender isso e ter essa certeza, porque eu vou falar uma coisa, apesar desse estudo aqui estar sendo ministrado, né, para os irmãos, para cristãos, tá? Às vezes eu paro para pensar como seria bom se o mundo lá fora, né, tivesse ao menos essa curiosidade de entender que a salvação ela existe e ela é disponível para todos, né? Eu sei que a palavra nunca volta vazia, sempre tem um propósito, nós conhecemos a palavra aqui, né? Mas às vezes eu fico pensando como seria bom se essas cadeiras aí fossem tomadas por gente que aí da rua aqui ao menos tivesse essa curiosidade de tentar entender, né, o amor de Deus. Mas... Então, para poder entender o quê? Que mesmo a pessoa, independente do que ela fez na vida, que sempre tem solução, né? A salvação é disponível, é universal, não é verdade? Então, as pessoas têm que entender o quê? Que mesmo estando ali no mais profundo abismo ali do pecado, vai ter sempre, tem solução, né? Qualquer ser humano que clamar ajuda ao céu, jamais vai encontrar um Deus indiferente, né? Mas vai achar sim ajuda, vai achar um Deus salvador que ama a sua criação, não é verdade? Tá? Então, todo aquele que buscar o Senhor de coração sincero, ele, com certeza, ele receberá a salvação e vai entender, tá? Deus faz sempre o melhor aos seus filhos, pode ter essa certeza. A palavra diz isso, em Mateus 7,9 e Lucas 11,11 trazem essa mesma mensagem, né? A palavra diz, qual pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra, se pedir um pão, lhe dará uma pedra, né? Enfim. Em seguida diz, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, né? Que está nos céus. Fazendo uma analogia dessa passagem com um certo período da minha vida, eu já contei isso aqui, né? Uma vez, vou só repetir. Eu lembro quando eu trabalhava, né? Ainda trabalhava. Eu trabalhava à noite, era 6x1, 12 horas. Quando eu chegava em casa, minha esposa Márcia estava saindo para trabalhar. Então, um rendia o outro. E foi a época que nasceu os caçula, os gêmeos. Então, eu chegava em casa... mas eu não descansava, porque eu pegava, ela saía para trabalhar, eu assumia o plantão, mamadeira, e ficava olhando eles ali, né? Então, o que eu quero dizer, mesmo cansado ali, eu jamais abandonaria meus filhos, né? Eu amo meus filhos, não é verdade? E é o que eu digo, essa aí é a razão, como diz a palavra, eu sendo ser humano imperfeito, cheio de defeitos, né?
Se eu sempre desejo o melhor para os meus filhos, todo mundo pensa dessa forma, quanto mais o nosso Pai Celestial, não é verdade? Isso aí não tem o que, né? Então, Deus nunca vai deixar de nos amar, né? Não importa como a pessoa se encontra, Deus nunca vai rejeitar aquele que vem a Ele, né? Com verdadeiramente ali, com arrependimento genuíno no coração, não é verdade? Salmos 66, 20 diz: Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia, né? Salmos 51, 11: Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará, tá? E no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus, ele diz, né? Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e o que virá a mim eu jamais rejeitarei, né? Então, essa é a prova do amor de Deus. Então, volto a falar, não importa a situação que a pessoa se encontra no momento, não importa o que ela fez na vida, né? Mesmo sujo pelo pecado, manchado pelas decisões erradas que tomou na vida, todo mundo tem um passado, não é verdade? Ninguém é bom. Mas, enfim, ninguém nesse mundo vai deixar de ser alvo do amor de Deus, jamais. Isso aí é fato, tá? E quando a gente passa a entender a extensão desse amor, né, a nossa vida é transformada. Volto a falar, essa aí é a grande mensagem de Romanos 8. É isso que diz, principalmente nesse finalzinho, né? A gente acaba hoje o estudo do capítulo 8, a mensagem que traz é essa, né? A gente vê que o capítulo ele termina aqui de uma forma triunfante, onde o apóstolo Paulo ele faz perguntas retóricas, que na verdade ele faz a pergunta, mas não quer saber a resposta. É uma pergunta para refletir, para você pensar acerca do que foi falado, não é verdade? Justamente para causar essa reflexão. E a primeira pergunta está aqui, no primeiro versículo que a gente vai ver hoje, Romanos 8, versículo 31. A palavra diz assim, ó: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Na verdade, essa primeira pergunta de Paulo já é uma conclusão acerca de tudo que ele falou, né? Então, essas coisas se referem a tudo que o apóstolo Paulo falou acerca da obra da redenção, da obra de Cristo na cruz, né? da nossa salvação, tá? Aqui é referente à salvação, à obra divina. Então, o que Paulo está perguntando aqui, na verdade, é qual será a nossa resposta em relação a tudo isso, né, que foi dito. Afinal, Deus nos justificou, nos adotou como filho e nos prometeu uma nova vida eterna, né, a glória eterna. Em seguida, ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui já a resposta da primeira pergunta feita. Ele mesmo responde que ele tem plena confiança de que os propósitos divinos serão concluídos, né? O plano de Deus, ninguém vai frustrar os planos de Deus, tá? Por que isso? Porque Deus é Deus, não é verdade? Então, nada pode se opor ao plano do Criador. Então, essa expressão aqui, quem será contra nós, na verdade, é uma mensagem de uma segurança espiritual, né, para nós, tá? Transmite a ideia de que nenhuma força espiritual, humana, nada pode se opor aos planos divinos, não é verdade? Nada pode derrotar aqueles que estão alinhados com a vontade de Deus. Amém? Mas só que esse quem será contra nós, tá, também não significa que nós não teremos adversários, né? Porque a gente vai ver aqui na sequência, no versículo 35, já mostra uma grande lista de adversários, né? Tribulação, angústia, perseguição, enfim, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que Paulo está afirmando aqui é o quê? Que não existe acusação tão grande que possa nos afastar, contrariar, né, os planos de Deus. E nenhum adversário, seja ele qual for, jamais prevalecerá, né, sobre Deus, o Criador. Então, a gente pode até enfrentar perigos, situações adversas, não é verdade? Aflições aí. Mas nada disso vai nos separar do amor de Deus. O próprio Jesus diz, eis que no mundo tereis aflições, mas isso não significa que Deus não está com a gente, né? Temos essa certeza que Deus está conosco. E quando Deus é o nosso defensor, ninguém nem nada vai ter um poder final sobre a nossa vida, né?
Porque a fé, ela não elimina desafios, mas ela garante a vitória sobre os desafios, tá? O maior exemplo dessa história bíblica, um dos maiores, creio eu, é a história de Jó, não é verdade? Então, Satanás não teve poder final sobre a vida dele, assim como outros, Abraão, Moisés, né? José do Egito, enfim. Então, mesmo quando a gente sofrer perseguição, seja o perigo que for, nada vai abalar nossa fé. A nossa fé é algo que está dentro da gente, né? Ninguém pode ver, é particular de cada um. A fé, você pode morrer ali torturado, mas a fé não se acaba, ela está com a gente, tá? Eu vou ler aqui o versículo 32 ao 34. Pode falar. Esse versículo ele é muito mal, você falou bem, você colocou o contexto correto, mas a gente vê que ele é muito usado como um tipo de mantra, de, eu vou fazer faculdade, será que Deus vai me ajudar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou falar sobre isso daqui desculpa. a pouco. Desculpa, então Não. tudo bem, pode continuar. Não, desculpa, eu não quero atrapalhar. É justamente esse aí o assunto aqui. 32 ou 34. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem nos justifica. E o verso 34, quem nos condenará foi Cristo Jesus quem morreu. E mais, que ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós. Esses 3 versículos que eu acabei de ler, é para as pessoas, né? Alguém que ainda possa pensar dessa forma, chegou a pensar que pelo fato de você não ser bom o suficiente para poder agradar a Deus, que você não pode ser salvo, né? Para aquelas pessoas que entre aspas, entende a salvação e crê que a salvação é possível para qualquer pessoa nesse mundo, menos para si próprio, né? Existem pessoas que pensam dessa forma. Esses 3 versículos, eles mostram o contrário. Por quê? Como diz a palavra, Deus deu o que ele tinha de mais precioso, seu Filho unigênito, santo, sem defeitos, né? Então, sendo assim, ele jamais vai reter a salvação, né? Não faria sentido. Se Jesus entregou a sua vida, morreu por você na cruz do Calvário, ele não vai voltar atrás e te condenar, né? Se a gente parar, é simples para poder entender. Então, volto a dizer, a vontade de Deus é que o homem chegue, sim, ao pleno conhecimento que tem a salvação. É isso que Paulo está dizendo. É o famoso João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tá? Então, essa aí é a maior prova do amor e do compromisso de Deus, né, com a sua criação, com a humanidade, tá? E sendo assim, como diz na sequência do versículo, ele não vai deixar de prover, né, as coisas ali, o necessário para que se cumpra o que ele determinou, né, o plano de Deus, tá? Para cumprir os seus propósitos dentro da nossa vida, da vida do cristão, que é o quê? A justificação daqueles que creem, alcançar a salvação. Então, volto a dizer, nenhuma acusação tem peso, não é verdade? Tá? Sobre quem é justificado. Versículo seguinte, 33, que nós lemos, fala sobre os eleitos de Deus. Na aula passada eu falei aí sobre isso, né? Que os eleitos não é um grupo escolhido por Deus, não tem nada a ver com isso, mas esses são, sim, os que foram salvos pela graça, que aceitaram o sacrifício de Cristo como único meio, né, de salvação, que tem Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador, tá? Só que para isso é necessário o quê? Ter fé, né? A fé é o escudo contra a condenação. Além da fé, é necessário ter essas 3 coisas: confiança, coragem e gratidão. Confiança é a certeza da presença de Deus na nossa vida, mesmo diante das adversidades, dos momentos ruins. Coragem é a bravura que nós temos que ter para poder enfrentar as situações e novamente, né, tendo essa certeza que você não está sozinho, Deus está sempre conosco. E gratidão, que é o reconhecimento por tudo que o Senhor faz por nós. Amém?
Então, só para enfatizar aqui, quando o inimigo quiser te fazer lembrar do teu passado, dos teus pecados, você lembra também que você já foi justificado, Jesus morreu por você lá na cruz do Calvário, tá? Se lembra que Jesus é o nosso advogado, é o que a palavra diz em 1 João 2,1. Meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Cristo Jesus o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados de todo mundo. Então, aqui, mais uma vez, enfatiza que a salvação ela existe e está disponível a todo mundo. Se o mundo inteiro crer e se converter, né, e verdadeiramente vai ser salvo. Essa é a vontade de Deus. E Cristo, como diz a palavra, ele é o nosso defensor. Pode falar, Léo. Você comentou sobre nós estávamos mortos, né? Que a gente fomos mortos na realidade para o mundo e tal. E o apóstolo Paulo ele tratou muito sobre isso em Romanos capítulo 6, né? O versículo de número 11 ele fala assim: também vós considerais mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então eu vi um comentarista dizendo que todas as vezes que o pecado bater na nossa porta, é como se a gente tivesse uma certidão de óbito, é como se a gente andasse todo dia com uma certidão de óbito, que assim quando o pecado bater na sua porta para querer entrar, você fala, opa, eu estou morto. É bem interessante isso. Então, tipo, como pode, é o que Paulo fica indignado, né? Porque a pergunta ali é que, se o pecado aumenta a graça, então vamos ver no pecado. Vamos pecar. Fala, como que pode quem está morto para o pecado continuar? Né? Então, se você está morto para o pecado, quando o pecado bater na sua porta, a gente mostra a certidão, opa, eu estou morto. Não tenho mais nenhum contato contigo, ou melhor, não tenho negócio contigo. Tá, né? Pago, né? Mais ou menos isso. Muito bom. Então, volto a falar, se Cristo é o nosso defensor, né, nenhuma culpa ou acusação, condenação tem poder, né? E nada pode nos afastar da graça divina, né? Resumindo, nada pode nos afastar do amor de Deus. É isso que a palavra vai dizer nesses últimos 5 versículos. Eu vou ler o 35 e 36 aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Aqui é bem interessante, Paulo está falando para a igreja que dentro de poucos anos sofreria uma grande perseguição, tá? Então, há a grande possibilidade dessa situação se tornar, né, em algo real, como se tornou. Por que isso? Porque a carta aos Romanos, como nós vimos no início lá dos estudos, né, foi escrita entre 55 e 58 depois de Cristo. O grande incêndio lá em Roma foi em 64, né, depois de Cristo, tá? Então, a perseguição em grande escala aos cristãos ocorreu nesse período, né? Após o incêndio lá em Roma, tá? Lógico que antes disso, os cristãos sempre sofreram oposição, né, social de toda forma. Só que não era uma perseguição ali sistemática por parte do Estado, do governo, tá? Como ocorreria anos mais tarde. Por quê? O Império Romano via o cristão como uma ameaça, né? Uma ameaça ali aos seus deuses tradicionais, tá? E muitos cristãos foram torturados e mortos, né? Nós sabemos disso. Então, eles eram vistos como rebeldes. Por quê? Porque o cristianismo, na verdade, atrapalhava ali, afastava as pessoas dos que eles consideravam ser os deuses protetores ali de Roma, tá? Então, Paulo, ele fala isso porque ele já estava deixando claro que não ia ser fácil, né? Ia enfrentar situação difícil. E aqui, então, como a gente viu, ele lista 7 situações extremas em que ele mesmo passou, ele mesmo viveu. Que era o quê? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada, né? Fazendo um paralelo para a gente ver isso, 2 Coríntios 11, 23 a 28 fala sobre isso. Eu vou ler aqui rapidinho.
Ele fala sobre ele: eu trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Imagina o que ele passou. Enfrentei perigo nos rios, de assaltantes, perigo de os compatriotas, dos gentios, na cidade, no deserto, no mar, e perigo dos falsos irmãos. Fiquei sem dormir, passei fome, suportei frio e nudez. Então, ele passou por tudo isso, o apóstolo Paulo. E olha o que ele diz nesse último versículo 28. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então, apesar de ter passado toda essa situação, ele tinha uma preocupação com a igreja, né? Então, o cristão, ele não está imune, né, ao sofrimento, ao perigo. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é o quê? Que nenhuma dessas circunstâncias vai nos separar de Deus, vai quebrar o vínculo, né, desse amor com Deus, tá? Então, a resposta para esse versículo 35, o que nos separará do amor de Deus? A resposta é nada, nada pode nos separar do amor de Deus, tá? A seguir, versículo 36, Paulo cita o Salmo 44, 22, é interessante. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Aqui diz exatamente o que está escrito no Salmo 44, 22, para mostrar o quê? Que o sofrimento, ele sempre fez parte, sim, da experiência de vida dos homens de Deus, não é verdade? Só que isso aí, a gente tem que entender, isso aí nunca significou o abandono divino, né? Podemos passar por situações adversas, mas Deus está sempre conosco, Ele está ciente de tudo, tá? Por que isso? Porque o amor de Deus, ele não depende das circunstâncias, do que a gente está passando, a gente está vivendo. Então, a gente pode até passar perigo, né? Sei lá, pode passar momentos ruins, mas nunca nós vamos estar separados do amor de Deus. Amém? Nada vai nos tirar da família de Deus, tá? Um grande exemplo disso está lá no livro de Jó, né? Quando ele repreende sua esposa por ela sugerir que ele abandonasse seu Deus, abandona o teu Deus e morre, tá? Por conta justamente da situação em que ele estava passando, se enfrentando naquele momento, tá? Então ele diz, aceitaremos o bem da parte de Deus e não aceitaremos o mal? Então, além da sua fé, que a gente vê que era grande, Jó, ele tinha também essa compreensão, né, que Deus é sobre todas as coisas. Deus é soberano em tudo, mesmo na nossa vida, nos momentos bons e nos momentos difíceis, tá? A gente tem que entender que cada ser humano, cada pessoa vai passar o que tiver que passar nessa vida, né? Então, essa vida é passageira, é um sopro. A palavra diz que a gente é como a erva do campo, nasce, daqui a pouco está bonito, daqui a pouco você se vai. Tá? Então, a gente tem que se preocupar com quem? Fazer a vontade de Deus, né? Independente da circunstância dessa vida, do que você passar. Por quê? O que Deus tem preparado para nós é infinitamente maior e superior a qualquer adversidade, qualquer problema que a gente passar, né? Qualquer situação adversa que a gente passar nessa vida. Agora eu vou entrar ali onde o Ailton ia fazer o comentário. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi muito, vamos dizer, cristão, né, dizer para alguém que está passando por algum problema, né, que a pessoa tem que determinar. Acho que todos já viram isso. Você tem que falar, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito, eu sou um filho de Deus, não é verdade? Então, eu sou filho de Deus, nada pode dar errado para mim, tem que tudo correr perfeito, eu sou filho do Altíssimo, né? Então, a gente vê aqui, através da própria palavra, que esse tipo de pensamento, ele contraria a história de vida de vários homens de Deus, né? Jó, Moisés, o próprio apóstolo Paulo, José do Egito, né? Todos eles grandes homens de Deus, e passaram por muitas situações aí, né? Muitos problemas. Então, volto a dizer, cada um nessa vida vai sim passar o que tiver que passar. O importante
é que Deus, Ele está conosco, independente da gente estar sofrendo, passando por algum problema ou não, tá? Nunca vamos ser separados do amor de Cristo. Por favor. Nem mesmo o seu filho poupou, né? Nem Jesus foi poupado. Então aí já mata, né? O maior exemplo. Entendeu? Então, tipo assim, temos muito esse o mundo evangélico tem muito essa visão de que se você passa por alguma dificuldade, você está em pecado, você está vivendo uma vida errada, porque a vida ela é só prosperidade, é só bênção, é só Sim. isso, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O É verdade? Posso tudo naquele que me fortalece. Então, são todos versículos que as pessoas usam como esse, né, um jargão ali de não, Isso. tem que dar certo e E se não a der? determinar. É, Eu e se não não aceito der? isso para minha vida. Se não der, o que acontece, né? A sua fé está fraca, né? É. Geralmente é o que dizem. Eu ia comentar sobre tudo posso naquele que me fortalece, mas ele já deu spoiler. Mas era realmente porque tudo posso naquele que me fortalece. Ou tem outro também que a gente usa. Ai, tava na minha cabeça, fugiu. Mas é tipo assim, como se realmente, eu posso comprar um carro. Não. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tipo, Isso, não, a graça dele basta. Não é que eu vou ter tudo e, sabe, ele vai me dar. Não, eu basto para você e acabou. Então, a gente acaba usando esses versículos para o nosso bem, porque é muito confortável, né? As pessoas não entendem que é tudo em conformidade com a vontade de Deus, que é o soberano, né? É desse jeito. Então, e é isso aqui o que diz justamente já nos versículos finais. Eu vou ler aqui do 37 ao 39. Hoje foi só 9 versículos, né? A palavra diz assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então, a gente vê, esse versículo 37 diz, somos mais do que vencedores. Ou seja, aqui é para entender que a vitória será de uma forma plena, né, completa ali, e definitiva. Depois diz, por meio daquele que nos amou, tá? Ou seja, aqui já está expressando que Cristo é a fonte da vitória. Ele venceu por nós, não é verdade? Como eu disse, a vitória cristã não é ausência de luta, né? Todo mundo vai passar por maus problemas nessa vida, mas a obrigação ali do cristão é permanecer firme, fiel, né, a Deus, tá? Por quê? Porque a morte de Cristo venceu já tudo lá na cruz por nós, ele que fez e já garantiu com isso o resultado final, não é verdade? Nos últimos 2 versículos, aqui Paulo, a gente vê que ele abrange todas as dimensões da existência, vida e morte, um tempo presente e futuro, né? E as forças espirituais e físicas. Tudo isso para dizer o quê? Que o amor de Deus é imutável, é invencível e é eterno. Amém? Finalizando aqui esse capítulo 8, só para a gente ratificar aqui o que Paulo falou, eu queria mostrar algumas passagens que fazem até conexões com profecias do Antigo Testamento, entre Romanos 8 e o Antigo Testamento. Ezequiel 36, 27 diz, porém o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Então, o espírito que habita em nós, que aqui Paulo está falando, é o cumprimento dessa promessa feita lá em Ezequiel, né? 36, 27, de que Deus colocaria o seu espírito no seu povo. Gênesis 12, 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aqui também fala sobre a promessa de adoção, não é verdade? E a herança feita lá a Abraão, tá? De que por meio de Cristo todas as nações da terra seriam sim abençoadas. E para finalizar aqui, Isaías 65:1 diz, pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas
não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém e seu povo para alegria. Em meu povo terei prazer, nunca mais se ouvirão voz de pranto e tristeza. Aqui já fala sobre a restauração final, né? Já o plano de Deus, né? Anunciado aqui por Isaías. Então, um resumo aqui em 5 frases do que foi falado nesse capítulo 8. Primeiro, em Cristo eu estou livre da condenação, todo cristão tem que ter essa certeza. Segundo, o Espírito Santo me fortalece, intercede por mim, é o que nos ajuda a promessa do próprio Jesus. Eu vou, mas vos deixo o Espírito Santo. Terceiro, a glória futura prometida por Deus é infinitamente maior do que problema, qualquer adversidade, qualquer perigo que nós passarmos nessa vida. Quarto, Deus conduz todas as coisas para o meu bem, para o nosso bem, né? E quinto, nenhuma circunstância, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, amém? Aqui a gente finalizou o capítulo 8, semana que vem é o Guilherme, né? Aí inicia o 9. Pode falar, Ailton. Esse capítulo é um capítulo extremamente maravilhoso, mas é um capítulo que é tanta pegadinha, mas e parabéns, você lidou bem com o capítulo. Mas é aquele capítulo que você desarma tanta bomba, é tanto buraco que você pode cair e tropeçar. E parabéns, é um capítulo muito difícil de trabalhar. Esse capítulo eu vejo uma contraposição muito grande, porque nós temos no começo, e eu gosto sempre de voltar para o capítulo 1, porque ele que dá as regras do jogo. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós estamos num buraco sem fundo. Ele coloca que não existe salvação para ninguém. E que a nossa mente sempre vai apodrecer, que a nossa sociedade sempre vai piorar, que as nossas virtudes sempre vão ficar menores do que os nossos vícios. E quando nós olhamos para isso, nós temos um problema crônico, porque quanto mais velho eu fico, mais defeitos eu encontro em mim. Eu não encontro mais virtudes do que eu tinha quando eu era jovem. Eu vejo que eu sei mais, mas eu peco mais, e eu continuo cristão. E a gente vê que o processo da conversão não serve como um condão, não serve como uma varinha mágica em que acabou meus pecados. É importante entender isso, né? A humanidade, e quando eu digo humanidade, eu não estou querendo... E Paulo não está escrevendo Romanos para as pessoas de fora, está escrevendo para as pessoas de dentro. Para a igreja. Ele está acusando, e é uma acusação pessoal para o homem que não é judeu e para o homem que é judeu. Você que acha que segue a lei, você que acha que segue... você que vai para a igreja e acha que está bonitinho, porque vai no domingo bem vestidinho, porque você não xinga na frente dos outros, porque você é condenado. E a gente fica numa situação de depressão. Quando eu olho para mim, e provavelmente quando você olha sinceramente para você, você vê, você é um imprestável. Todo mundo passa isso. Você é um lixo, e com todo respeito. E você sabe que eu não estou falando... Eu estou falando de você, mas estou falando de mim também. E daí nós vemos, e é nesse contexto que tem esse poder extraordinário, você é mais do que vencedor. E como eu posso ser? Eu não estou melhorando. Eu sou falho, eu tenho problema, eu tenho dificuldade, eu continuo com os vícios, eu tenho vergonha dos meus vícios. E Paulo, ele fala, nós somos mais do que vencedores. Mas Paulo, tem alguma coisa errada, porque eu não sou igual a Jesus. Passou 20 anos de conversão, eu não sou igual a Jesus. E você é mais do que vencedor. É uma mensagem tão espetacular. Encorajadora, né? É espetacular, porque quer dizer que eu posso morrer hoje e eu posso ir para o céu, apesar de eu ser Ailton. É uma mensagem de uma esperança extraordinária. Esse finalzinho, eu lendo, preparando, é bem interessante, né? Encorajador. Muito bom. A promessa é... Amém? Semana que vem tem mais, se Deus quiser.